No vídeo de hoje eu quero apresentar para você a necessidade que existe dentro do meio cristão, do meio evangélico, a necessidade de existir um equilíbrio entre se enxergar como sendo um cristão santo e se enxergar como sendo um cristão pecador. Não sei se você já entendeu a respeito desse assunto ou se você já leu isso na Escritura, mas a Bíblia ela nos apresenta que os cristãos, aqueles que creram em Jesus, eles são santos. Porque a Bíblia apresenta isso em várias passagens, que nós somos santos. Mas também a Bíblia apresenta que ainda nós somos pecadores. E aparentemente nós temos uma contradição dentro desse assunto. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso. Vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo para você ver, onde eu apresento essas duas posições teológicas. E eu cheguei à conclusão de que precisa existir um equilíbrio. Porque a Bíblia apresenta que nós somos santos, mas também apresenta que somos pecadores. E a resposta para essas duas questões é o equilíbrio. Porque as duas vertentes são verdadeiras. Nós somos santos e nós somos pecadores. E o objetivo desse vídeo é mostrar para você a necessidade de existir um equilíbrio entre essas duas verdades. E aqui eu quero apresentar o perigo de não existir um equilíbrio entre essas duas verdades na vida de um cristão. Os problemas que ele pode ter se ele não entender isso aqui, se ele não compreender a respeito disso e ele não aprender a se enxergar da maneira correta, como a Bíblia exige que nós venhamos nos enxergar. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like, deixar o seu comentário, a compartilhar com alguém esse vídeo. Amém? Então bora para o nosso vídeo, eu quero explicar para você com alguns detalhes a respeito disso. Como eu disse no início do vídeo, existem duas vertentes dentro da teologia e dentro da verdade bíblica. A Bíblia nos apresenta nós sendo como santos, os cristãos como sendo pessoas santas diante de Deus, mas também apresenta o cristão como sendo ainda um pecador. E tem pessoas que elas têm um problema que elas só conseguem enxergar um lado dessa verdade. Eu quero colocar como exemplo aqui que essas duas verdades é como se fosse uma moeda. E uma moeda ela tem duas faces, tem a cara e tem a coroa. Tem pessoas que só enxergam um lado dessa verdade. E tem pessoas que só enxergam o outro lado dessa verdade. Tem pessoas que só se enxergam como sendo um cristão santo. Se enxerga como uma pessoa santa, como uma pessoa que foi justificada, como filho de Deus e todas as verdades que a Bíblia apresenta. Ela só enxerga esse lado. E tem pessoas que se enxergam só do outro lado, só sendo pecador. Só sendo um miserável desgraçado que foi salvo pela graça, que não merecia a salvação, que merecia ser lançado no inferno. Ela só enxerga esse lado e não consegue enxergar o outro lado. Não consegue ter um equilíbrio. E eu quero aqui apresentar os problemas que uma pessoa pode ter se ela não consegue enxergar o todo, ter a visão completa dessas duas verdades. Se ela não consegue ter equilíbrio, ela vai ter um problema muito grave, muito sério no seu relacionamento com Deus. E aqui eu quero começar apresentando os problemas que uma pessoa enfrenta quando ela só se enxerga como sendo uma pessoa santa. Nós temos, não sei se você sabe, posições teológicas que só defendem que as pessoas são pessoas santas. São pessoas justificadas, são pessoas que foram perdoadas por Deus, que podem se aproximar de Deus com confiança. Isso são verdades bíblicas, nós temos versículos que apresentam essa verdade, mas elas só enxergam essa verdade. O problema de só se enxergar dessa maneira é que vai acontecer na vida dessa pessoa. Primeiro, orgulho espiritual. Essa pessoa ela pode desenvolver uma atitude de superioridade, acreditando que não tem pecados ou fraquezas significativas. Aqui nós vamos ter pessoas que não vão ter a necessidade em si de se arrepender dos seus pecados, porque ela ainda tem pecados, embora ela ainda seja santa. O outro problema é que essa pessoa vai enfrentar a autossuficiência. Ela perde a dependência da graça de Deus, levando a um legalismo que confia mais nas obras do que na cruz. Como ela se enxerga como uma pessoa santa, ela acha que se ela orar, se ela ler a sua Bíblia, se ela jejuar, se ela viver uma vida correta diante de Deus, ela vai ser aceita. E sem perceber, ela acaba renunciando à cruz de Cristo. Porque como ela se enxerga como uma pessoa boa, ela não vê necessidade de um Salvador. Embora ela esteja dentro de um contexto evangélico, ela acaba excluindo a necessidade de Cristo. E muitas pessoas que fazem isso, elas não percebem. Porque elas entendem que elas são santas e elas ignoram o outro lado da moeda. Um outro problema que essas pessoas enfrentam, falta de arrependimento. Sem reconhecer suas falhas, a pessoa pode deixar pecados ocultos crescerem sem buscar mudança. Como ela se enxerga como sendo uma pessoa santa,
Ela acha que ela não precisa se arrepender, porque ela é uma pessoa boa. Então ela nunca vai conseguir enxergar pecados nela mesma. Por quê? Porque ela se enxerga como sendo uma pessoa santa. Então se ela se acha uma pessoa santa, por que ela vai se arrepender? Ela é santa, não tem pecado para se arrepender. Então ela nunca vai diante de Deus se arrepender por algum tipo de pecado, porque ela se acha que ela é uma pessoa santa. Então o problema que vai ter dentro dessa pessoa é falta de arrependimento. E o último problema que eu enxergo aqui é falta de empatia. Essa pessoa que se enxerga como sendo santa demais, ela não tem empatia, ou seja, ela se torna difícil de ajudar as outras pessoas, pois a pessoa tende a julgar que ainda lutam, os que lutam ainda contra pecados. É aquela pessoa que se acha superior às outras pessoas que ainda estão lutando com seus pecados, né, que tem falhas, que tem erros, ou seja, ela consegue enxergar com mais facilidade o erro e a falha do outro e não enxerga em si mesma. Ela não tem misericórdia do outro, ela não enxerga o outro como alguém que precisa de ajuda, ela enxerga os outros abaixo dela e ela se acha melhor. Ela cai numa espécie de orgulho espiritual, de soberba espiritual, de autossuficiência espiritual, ela se acha melhor, porque ela ora, porque ela lê, porque ela jejua, porque ela busca a Deus. Como ela tem uma mentalidade de que ela é uma pessoa santa, ela só pegou esse lado da verdade que a Bíblia apresenta, então ela se acha superior. Nós temos pessoas que dificilmente vão receber ou vão aceitar pregações que confrontam erros e pecados. Essas pessoas não vão aceitar repreensões, não vão aceitar ser chamadas à atenção. Por quê? Porque elas se veem como pessoas santas. Elas se acham muito boas para terem que se arrepender. Esse é o problema gerado na vida da pessoa que só enxerga um lado, que só se acha santa, se acha boa. Eu sou crente, eu frequento a igreja, a Bíblia diz que eu sou santa, então eu sou e eu me vejo como santa. Então ele exclui completamente a necessidade da humildade, do arrependimento, do amor, da misericórdia. Ela não enxerga mais nada disso, porque ela só está vendo um lado. Então nós temos esse problema em uma pessoa que só se vê como sendo uma pessoa santa. Mas nós temos também um outro lado, uma pessoa que só se vê como uma pecadora, só se vê como um pecador. Nós temos pessoas que vão ter esses problemas que eu vou apresentar para você. Primeiro, culpa constante. A pessoa vive esmagada pela culpa e vergonha, acreditando que nunca será suficiente para Deus. É aquela pessoa que, como ela só enxerga um lado da verdade, da Bíblia, que ela só vê que ela só se enxerga como sendo uma pecadora, ela se acha indigna de se aproximar de Deus. Por quê? Porque ela tem culpa constante. Ela sempre fica se culpando pelos pecados do passado que um dia ela praticou. Embora a Bíblia apresente que esses pecados foram perdoados mediante Jesus Cristo, mediante o arrependimento e a confissão diante dele, essa pessoa ela não consegue se ver perdoada. Ela sempre vai ter culpa dentro do seu coração. Ela sempre vai se ver como uma pecadora. Segundo, desesperança. A pessoa que só enxerga esse lado de que ela é uma pecadora, ela vai ter sempre desesperança. Ela perde a alegria da salvação e a confiança no perdão de Deus. Então ela nunca vai ter uma esperança da vida eterna. Ela perde essa esperança. Ela sempre vai ficar com medo do inferno, com medo de Deus a condená-la, de Deus a lançar no inferno. Ela sempre vai ficar com medo. Então ela vai servir a Deus, ela até vai para o culto, ela até vai para a igreja, mas ela vai com esse medo no coração. Pode me jogar no inferno a qualquer momento. Deus pode me lançar no inferno a qualquer momento. Porque ela não tem o outro lado. O outro lado de que ela é uma pessoa santa, de que Deus a enxerga como uma pessoa santa, de que Deus a enxerga como filho ou como filha de Deus. Então ela não tem esse lado, ela só tem um lado da condenação eterna. Ela só se vê como uma pecadora. Aí ela não consegue ter um relacionamento saudável diante de Deus. Um outro problema que essa pessoa enfrenta, paralisia espiritual. A pessoa pode evitar servir a Deus ou buscar crescimento espiritual achando-se indigna. São aquelas pessoas que se acham indignas de se aproximar de Deus ou de tentar um crescimento espiritual no conhecimento da palavra, de uma vida mais santa. Ela nunca se enxerga como uma pessoa que consegue, porque sempre ela vai estar se culpando que ela é uma pecadora, que ela não consegue. Tem pessoas que passam a vida dentro da igreja, não tem uma evolução, porque sempre tem essa visão de si. Eu sou um pecador, sou um miserável, sou desgraçado. E por último, ela enfrenta uma desconexão com a identidade em Cristo. Sem compreender que é declarada santa, a pessoa não vive a liberdade que Jesus oferece. Essa pessoa vai sempre estar com medo. Sempre com medo. Já viu esse tipo de crente? Sempre está com medo, com medo, com medo. O temor que a Bíblia diz que nós devemos ter, que é bíblico, a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, esse temor se torna em medo, e ela fica sempre com medo de Deus, com medo de Deus lançar ela no inferno, com medo de Deus a condená-la, com medo de Deus matar ela quando ela cometer algum deslize, alguma falha. Então ela fica sempre nesse medo. Ai meu Deus, Deus vai me matar, Deus vai me condenar no inferno. Então ela fica sempre nesse medo, ela nunca tem uma confiança. Agora, qual que é a solução para essa pessoa que ela está enxergando só um lado, só o lado de que ela é uma pecadora, ou que ela está enxergando só um lado de que ela é santa?
A resposta para isso é o equilíbrio. Ela precisa reconhecer que ela é santa e que ela é pecadora ao mesmo tempo. Porque se ela tiver esse equilíbrio, ela vai ter um relacionamento muito mais saudável com Deus. Ela se enxergar como uma pessoa santa, como alguém que é filho de Deus, que é filha de Deus, como alguém que foi justificada, que foi justificado por Deus, como alguém que realmente recebeu o perdão de Deus, que não há mais culpa para ela se enxergando desse jeito, mas também enxergando que ainda tem falhas e erros, ela vai ter um equilíbrio. Ela vai se aproximar de Deus por meio da visão que ela tem de que ela é filha, de que ela é filho de Deus, mas também vai ter o cuidado de se guardar do pecado, de ficar em constante vigilância para não pecar, para não errar, para não falhar. Ela vai procurar andar em santidade. Ela não vai pender muito para um lado, de cair no orgulho espiritual, mas também não vai pender para o outro lado de querer de ficar com autocomiseração, se achando um ninguém, um miserável, um pecador perdido, digno do inferno, como eu já vi pregadores famosos pregando sobre isso. Eu já vi pregadores famosos dizendo: eu sou um pecador miserável, o que eu merecia era ir para o inferno, e ele só enfatiza esse lado, mas não enfatiza o outro, que a Bíblia diz que nós somos filhos, nós somos justificados. Não há um equilíbrio. A solução para esse problema é existir um equilíbrio entre essas duas verdades. Então, se você tem esse problema em você, você se enxerga só de um jeito, procure buscar na Escritura o que a Bíblia apresenta a respeito de sermos santos e de sermos pecadores. Então, nós temos esses dois lados. Então, a solução para você que está tendo problemas aí, com uma dessas duas vertentes que eu apresentei para você, é você buscar o equilíbrio em Deus. Busque o equilíbrio. Se você só se enxerga como um pecador, procure buscar como a Bíblia te vê com relação a você sendo filho, você sendo justificado, você sendo santo. Mas se você só se enxerga como sendo santo, como sendo bonzinho, procure ver o outro lado, onde a Bíblia apresenta que você ainda tem falhas, você ainda tem erros, você ainda tem pecados. E aí você vai encontrar um equilíbrio e você vai ter um relacionamento muito mais saudável com Deus do que só se enxergar de uma forma. E esse eu digo para você, esse é o problema de muito crente. Muitos deles só se enxergam de um jeito, só tem uma visão de si e não como a Bíblia apresenta. E aqui, por causa disso, muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável com Deus, amém? Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Se você entendeu esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. Compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.